Hoje, a gente vai mergulhar na ciência por trás de uma das ferramentas mais importantes da medicina moderna, que são os relaxantes musculares. E é uma jornada incrível que mostra como um veneno letal se transformou em algo que salva vidas. Já parou para pensar nisso? Qual é a diferença entre estar apagado, inconsciente e estar completamente imóvel numa cirurgia? Para um cirurgião, essa diferença é tudo. Uma pessoa pode estar dormindo com anestesia, mas os músculos dela ainda podem reagir, se contrair com o corte. O desafio mesmo é conseguir a imobilidade total. E o mais curioso é que a solução para esse problema não veio de um laboratório supermoderno. Ela veio do curare, um veneno que os povos indígenas da América do Sul usavam na ponta de dardos para caçar. A capacidade que ele tinha de paralisar os animais foi a faísca que acendeu uma verdadeira revolução na medicina. Mas olha, para entender como se para um músculo, primeiro a gente precisa saber como ele se move. É um processo biológico super rápido e preciso, que acontece milhões de vezes por dia no nosso corpo sem nem a gente pensar a respeito. E o ponto central de tudo isso está aqui, na junção neuromuscular. Pensa nela como se fosse a estação final de um trem. A ordem do cérebro viaja pelo nervo, que é o trilho, e é aqui, nessa junção, que a mensagem é entregue para o músculo. É um ponto de comunicação crucial. E quem é que entrega a encomenda? É essa molécula aqui, a acetilcolina, ou ACH. Se o nervo é o entregador, a acetilcolina é o pacote que diz, sem margem para erro, contraia agora. Ela é o gatilho químico para qualquer movimento que a gente faz. O processo todo é de uma simplicidade genial, né? Um sinal elétrico desce pelo nervo, chega na ponta e libera um monte de saquinhos, umas vesículas cheias de acetilcolina. Essas moléculas cruzam esse espacinho e se encaixam como uma chave na fechadura nos receptores do músculo. Pronto, ação e reação. Certo. Então agora que a gente já sabe como funciona o botão de play, como é que a medicina inventou um botão de pausa? Acontece que existem basicamente duas estratégias principais para cortar essa comunicação e silenciar o músculo. Essa analogia da chave fechadura explica isso perfeitamente. A primeira classe, que a gente pode chamar de os bloqueadores, funciona como uma chave falsa. Ela entra na fechadura, ocupa o espaço e impede que a acetilcolina, que é a chave certa, consiga entrar e fazer o trabalho dela. Já a segunda classe, os sabotadores, é mais dramática. Eles agem como uma chave que até gira a fechadura uma vez, mas aí quebra lá dentro, travando tudo. E as estruturas químicas das moléculas deixam essa diferença bem clara. Olha só, na esquerda tem uma molécula grande, mais rígida, como o pancurônio, que foi feita só para ocupar espaço mesmo. Na direita, a gente vê a succinilcolina, que parece basicamente duas moléculas de acetilcolina grudadas. É por isso que ela consegue ativar o receptor uma vez, antes de bloquear tudo. Então, vamos ver mais de perto os bloqueadores. Eles competem literalmente com a acetilcolina. É uma briga por espaço nos receptores. E para que o relaxante muscular ganhe essa briga e cause a paralisia total, ele precisa ocupar a grande maioria desses lugares. Mas o ponto principal aqui é que, como é uma competição, o efeito pode ser revertido. Agora, o sabotador, que é a succinilcolina, tem um jeito de agir todo particular. Como ele imita a acetilcolina, ela primeiro causa uma pequena contração muscular, uns tremores, antes da paralisia começar. A grande vantagem dela é a velocidade. Funciona muito rápido e o efeito passa rápido também, o que é ótimo para procedimentos mais curtos. Porque, veja bem, paralisar um paciente é uma parte da história. Mas garantir que dá para reverter essa condição de forma segura e previsível é tão importante quanto, talvez até mais. O controle é tudo. Um relaxante muscular é uma ferramenta muito poderosa. E como qualquer ferramenta poderosa, precisa ter um botão de desliga que seja confiável. Isso é absolutamente fundamental para a segurança na anestesia. E esses botões de desligar são os chamados agentes de reversão. A função deles é bem direta: restaurar a comunicação normal ali na junção neuromuscular, para que os músculos voltem a obedecer aos comandos do corpo. E existem duas formas principais de fazer isso. A estratégia mais clássica é basicamente inundar o sistema com mais acetilcolina, o mensageiro natural, para que ele ganhe a competição contra o bloqueador. Já a abordagem mais moderna, com drogas como o Sugamadex, é como se fosse enviar um faxineiro molecular, que literalmente agarra e remove o relaxante muscular do corpo. Então, vamos fechar esse ciclo. Essa jornada toda, que começou com a observação de caçadores na Amazônia, nos levou a um entendimento molecular super detalhado e ao desenvolvimento de medicamentos muito específicos e seguros. Essa linha do tempo mostra bem a evolução.
Começa lá atrás com o uso prático, passa pela prova científica do Claude Bernard no século XIX, até chegar ao primeiro uso clínico na década de 40. Hoje, os anestesistas têm um verdadeiro arsenal de opções, cada uma com tempo de ação e duração diferente, o que permite uma precisão impressionante. E essa precisão é crucial, não só em humanos. Dá uma olhada nessa tabela da medicina veterinária. Para um procedimento rápido num gato, a succinicolina, que age rápido, é perfeita. Para uma cirurgia mais demorada num cachorro ou num cavalo, eles já escolhem drogas de maior duração, como o rocurônio ou o pancurônio. É a ferramenta certa para o trabalho. 95%. Pensa nesse número. Essa é a porcentagem de receptores musculares que um bloqueador precisa ocupar para conseguir aquela imobilidade total necessária para uma cirurgia. Isso só mostra o quão robusto nosso sistema neuromuscular é, né? Então, para a gente amarrar tudo, a imobilidade na cirurgia é um objetivo ativo, controlado. A gente consegue isso cortando a comunicação entre nervo e músculo, usando duas estratégias diferentes. E o mais importante de tudo é um efeito que a gente pode ligar e desligar com total segurança. E a gente termina com essa frase atemporal de Paracelso. Ela resume perfeitamente a história do curare. O que era um veneno mortal na ponta de um dardo, nas mãos da medicina e, claro, na dose certa, se tornou uma ferramenta que salva vidas, permitindo cirurgias que seriam impossíveis de outra forma.